Bom, na última aula nós paramos aqui, ó. Eu expliquei para vocês o que, como é elaborado o problema, na verdade, de uma maneira bem rápida. A gente só mostrou ali um problema inicial do capítulo e como que foi formuladas as inequações. E aí, a partir das inequações, gerou esse gráfico formado aí por essas três retas, né, que se intersectam ali no ponto S e ponto R, formando uma região de possível solução, já que nós falamos de inequações e as inequações têm aquele sinalzinho de maior ou menor, ou maior igual, menor igual. E como se trata, né, de inequações com sinal de maior igual, menor igual, então significa que nós vamos ter uma reta delimitando e aí a região de solução ela vai estar abaixo desta reta ou ela vai estar acima desta reta. Foi isso que eu tentei mostrar para vocês ali na primeira aula com os cálculos. E aí eu mostrei como que se chegou neste gráfico em específico. Então, vou compartilhar aqui a outra tela. Aqui, ó. Esse aqui. Então, esse daqui é o exercício resolvido do livro, é o exercício que eu expliquei na última aula que nós tivemos, no qual eu mostrei para vocês que as inequações são resolvidas de uma a uma. Então, cada inequação aqui, vou pegar aqui, ó. Então, esta primeira inequação aqui vai gerar uma reta, esta outra inequação vai gerar outra reta, e esta terceira inequação gera outra reta. Essas daqui sempre vão aparecer, que são as restrições de não negatividade, ou seja, nosso problema sempre estará com a região de solução no primeiro quadrante do sistema cartesiano. Tá? Então, o que é o primeiro quadrante? Você tem que lembrar lá, assim, no plano cartesiano eu tenho primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. No plano cartesiano, tá? Então, lembrando x e y aqui. No plano cartesiano é isso. Então, quando ele fala que, quando ele apresenta essa restrição de não negatividade, ele está dizendo que o nosso problema vai estar sempre no primeiro quadrante. Eu não vou ter aqui, ó, não vou ter essa região e nem esta região aqui. Eu só vou ter solução no primeiro quadrante. É isso que ele quer dizer. Ok, relembrando isso daí, então, neste exemplo aqui, que é o primeiro do livro aí de vocês, ele dá três restrições, com o objetivo, né, de maximizar a função objetivo aqui. Então, a função objetiva, ou seja, ele deseja fazer o quê? Ele deseja ter um máximo valor ali, que só para vocês se lembrarem, era a produção, né, de peças ali, passando pelas máquinas M1 e M2, na qual a máquina M1, ela, no caso nós tínhamos dois produtos, o produto X e o produto Y, passavam pela máquina M1 e M2, e aí cada produto gastava uma quantidade de horas para ser fabricado, passando pelas determinadas máquinas. E aí tinha a restrição de tempo de funcionamento ali, que era, eu poderia utilizar a máquina M1 24 horas, ou seja, o dia inteiro, mas a máquina M2 só tinha 16 horas disponível durante o dia. E também tinha a restrição que do produto Y, que é o produto B, na verdade, ali, né? Y é a quantidade do produto B, só poderia ser fabricado no máximo 3 unidades por dia. Então, essas aí são as restrições. Está na aula lá que eu expliquei para vocês, está gravada a aula, qualquer dúvida é só recapitular. E aí, a partir dessas inequações aqui, nós geramos o gráfico. Então, a primeira inequação está aqui, ó, a primeira inequação. Então, nós transformamos a inequação, que é esse sinalzinho aqui de menor igual, no sinal de igual, tá ali, ó. E aí nós transformamos em uma equação e seguimos o seguinte padrão. Primeiro, eu substituo o x por zero, e resolvo para saber quanto que dá o y. E aí nós encontramos um par ordenado. Quando o x é zero,
o y é 4. Está aí o par ordenado. Também, aí isso daqui na primeira condição. Depois, a segunda condição é fazer o quê? Y igual a 0. Então, primeiro eu faço x igual a 0, encontro y. Depois eu faço o quê? Y igual a 0 e encontro x. Deixa eu só aceitar aqui a Karina que está tentando entrar. Ok. Então, ó, formou o quê? Dois pares ordenados. Esses dois pares ordenados estão aqui no gráfico, né? Ó, reparem lá que é o 0, 4 e o 6, 0. Então, é o 0, 0, 4 e o 6 para x e 0 para y. Então, formou essa... Nós marcamos os dois pontos e fazemos uma reta ligando esses dois pontos, que é essa reta rosinha aqui, ó. Então, aí surge então a reta da primeira restrição. A segunda restrição, que é essa daqui, ó, eu fiz ela aqui embaixo. Tá? Então, a segunda restrição, eu fiz ela aqui embaixo, está lá, ó, 4x mais 2y igual a 16. Também substituo o sinal de desigualdade pelo sinal da igualdade. Mantenho o mesmo padrão, faço x igual a 0, resolvo a equação e encontro o valor do y. E daí eu determino um par ordenado. O par ordenado aqui, quando x é 0, o y é 8. Depois, substituo o y por 0 e encontro o valor de x. E aí formo outro par ordenado aqui, resolvendo, encontramos o 4, 0. Então, novamente temos dois pontos. E aí nós temos que colocar esses dois pontos no gráfico e ligar esses dois pontos com uma reta. Está aqui, ó, o ponto 0, 8 e o ponto 4, 0. Essa reta laranjinha aqui, ó. Aí nós ligamos os dois pontos com uma reta e isso também gera mais uma restrição, né? É mais uma restrição a ser gerada aí. E por fim, nós temos aqui o y menor ou igual a 3, que o x já vale 0, porque o x está sendo multiplicado por 0. Então, para qualquer valor de x, o y sempre será menor ou igual a 3. Então, forma-se uma reta passando pelo ponto 3. Ó. Então, essa reta aqui, paralela ao eixo x, é porque independente do valor de x, o y sempre será menor ou igual a 3. E aí nós temos as três restrições, tá? Então, aqui estão as três restrições. E com isso, nós geramos a região de solução. Tá? Então, a região de solução. Esta região de solução aqui, de soluções, na verdade, significa que qualquer ponto dentro dessa regiãozinha que eu pintei de amarelo aqui, pode ser solução do nosso problema. Qualquer ponto dentro desta região amarela é uma solução do nosso problema. Só que a questão aqui é encontrar a melhor solução para o problema. Então, não é qualquer solução. Eu quero encontrar a melhor solução para o problema. A melhor solução é aquela que aproveita o melhor de cada setor, no caso ali de horas da máquina, de produção a ser feito ali, e isso potencializando, no caso, o lucro, né? Ele quer maximizar o lucro ali na produção. Bom, para isso, então, eu falei para vocês na última aula, que espero que vocês acreditem no momento, e depois nós vamos ver lá no método Simplex, no capítulo 3, que foi postulado isso através dos cálculos, que a solução ótima, a que nós procuramos, ela está nos vértices, tá? Então, a solução, ela vai estar aqui, ó. Vai estar nos pontos dos vértices aqui da nossa região de solução. A nossa região de solução é uma região, ela forma um polígono. Como eu tinha falado na última aula, um polígono é uma superfície plana formada apenas por retas no seu contorno. Então, se vocês observarem aqui, eu tenho uma reta aqui, que forma um lado desse polígono, 2 retas, 3 retas, 4 retas, 5 retas. Olhando só a região amarela. Essa região amarela é um polígono com 5 lados, ou seja, um pentágono. Tá? E a solução está em cima dos vértices. Como eu não sei qual é a solução, qual que é o vértice que contém a solução, então eu vou nomear aqui, tá? Eu vou pegar igual do probleminha, peraí. Só
compartilhar aqui. No probleminha está lá assim, ó. PQRST. Então, no sentido anti-horário. PQRST. Foi nomeado desse jeito. Vocês podem colocar qualquer letra sem problema nenhum. Então, tá aqui, ó. P, Q, R, S e T. Então, o que vocês têm que fazer aqui? A primeira coisa que vocês têm que fazer é determinar a coordenada de cada um desses pontos. Então, ó, o primeiro ponto, tá fácil, o ponto P é 0, 0. É 0 para x e 0 para y. O segundo ponto ali, né, na ordem aqui alfabética, Q, ele é o ponto que vale 4 para x e 0 para y. Tá? Então, vale 4 para x e 0 para y. O ponto R, eu não sei quem é. O ponto S, eu também não sei quem é ainda. E o ponto T é o ponto que vale 0 para x e 3 para y. Então, o ponto 0, 3. Então, percebam que a ideia aqui, pessoal, é encontrar esses pontos aqui, para daí substituir na função objetivo para encontrar a maximização do problema, ou seja, encontrar a solução ótima. Só que daí, para eu encontrar o ponto R e o ponto S, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer um cálculo da interseção. Bom, o ponto S aqui, ó, o ponto R, vou começar pelo R. Ó, o ponto R, ele é formado pela reta, por esta reta rosinha aqui, ó, e esta outra reta cor de abóbora aqui, ó, laranja aqui, sei lá. Isso. Que ele é uma interseção, ou seja, é o ponto de encontro dessas duas retas. Aí o que vocês têm que fazer? Vocês têm que pegar a equação que gerou essas duas retas. Então, quem são as equações que geraram essas duas retas? Aqui, ó. As duas equações estão aqui, ó. 4x mais 6y igual a 24, 4x mais 2y igual a 16. Então, eu vou pegar essas duas... Vou pegar aqui, deixa eu voltar aqui. 4x mais 6y igual a 24. E 4x mais 2y igual a 16. Então, o que nós estamos fazendo? Determinando o ponto R. Mas para determinar o ponto R surgiu a partir ali do momento que as duas retas se encontraram. Mas aí eu tenho que pegar quem é a lei de formação das retas. A lei de formação das retas é essa daqui, ó, 4x mais 6y igual a 24 e 4x mais 2y igual a 16. E aí vocês vão resolver isso daqui que vocês aprenderam em Matemática 1. Um sistema de equações do primeiro grau. Então, se vocês resolverem esse sistema aqui, ó, se resolvermos pelo método da adição, ou no caso subtrair aqui, ó, se eu fizer a equação de cima menos a de baixo, nós vamos obter ali, ó, 4x menos 4x dá 0. 6y menos 2y dá 4y. E 24 menos 16, 8. Logo, o y é igual a 8 sobre 4. Então, y é igual a 2. Substituímos aqui o y em qualquer uma das duas equações. Tá? Se eu substituir nessa de cima aqui, ó, vai ficar lá 4x mais 6 vezes o valor de y que encontramos agora, que é 2, que é igual a 24. Então, 4x vai ser igual a 24. O 6 vezes 2 dá 12, passa negativo. Então, x vai ser igual a 24 menos 12 dá 12. E o 4 que está multiplicando passa dividindo. E o x vai ser igual a 3. Resolvemos um sistema de equações. E aí encontramos o valor, então, 3 para x e 2 para y. Então, eu venho aqui nesse ponto R e vou substituir aqui. O x vale 3 e o y vale 2. Encontramos, então, o R.
Tá? Encontramos o R. Esse aqui, ó. Agora nós precisamos determinar o valor do S. Qual que é o valor do S? Ó, observe que o S, ele é um encontro desta reta rosinha aqui, ó, com a reta azul. Então eu tenho que pegar as equações que geraram essas retas e formar outro sistema para resolver, então, o ponto S. Então, essa Professor, reta... Pode falar. segue a mesma reta do que está no gráfico, então, os resultados aí, né? De R, por exemplo. Isso mesmo. Para eu encontrar esse ponto aqui, eu tenho que resolver o sistema, porque eu tenho que lembrar que quem gerou as retas foi uma equação. Só que daí esse ponto específico ali é um ponto que é comum para as duas equações. Então eu pego as duas equações e resolvo por um sistema. Porque o que quer dizer um sistema ali? O sistema está dizendo que naquele ponto as duas equações dão o mesmo resultado. Por isso que eu posso escrever um sistema. Ó. Um sistema de equações é você encontrar uma solução que satisfaz as duas equações ao mesmo tempo. Então, se você substituir o x aqui por 3 e substituir o y por 2, vai dar 24. E se você substituir na de baixo o x por 3 e o y por 2, o resultado vai dar 16. Ou seja, esse resultado x, y ali, que nós encontramos 3 e 2, ele satisfaz tanto a equação de cima como a de baixo. Ou seja, é um ponto comum para as duas. E o único ponto comum para as duas é quem? O ponto R, que é o que nós queremos encontrar. E agora nós vamos encontrar o ponto S, e o ponto S é gerado por outras duas equações. No caso, essa equação aqui, que é a 4x, deixa eu ver aqui. Isso aqui, ó. 4x mais 6y igual a 24. Então, 4x mais 6y igual a 24. E a outra equação que é y igual a 3. Então, eu venho lá e vou resolver aqui agora. 4x mais 6y igual a 24. E a outra equação é y igual a 3, que é a restrição aqui, ó. Essa última restriçãozinha aqui, ó. Y menor ou igual a 3, ou seja, eu deixo o sinal de desigualdade de lado e conservo apenas o sinal de igualdade para resolver. Bom, como o y já vale 3, pessoal, é só substituir na equação de cima. Ó. Eu já sei que o y vale 3, então eu substituo na de cima, vai ficar o quê? 4x mais 6 vezes o y, que vale 3, que é igual a 24. Então, 4x vai ser igual a 24. O 3 vezes 6 dá 18, então passa negativo. E o x aqui vai ser igual, então, a 6. O 4 vai passar dividindo. Então, vai dar 6 dividido por 4, que vai dar 1,5. Ok, isso aí, é isso mesmo. Então, aqui nós encontramos outro ponto. Ó. O x vale 1,5. O x vale 1,5. E o y vale 3. Pronto. Encontramos, então, os pontos necessários para resolver o problema, para chegar na solução, a solução de maximização, né? A solução ótima. Temos que lembrar que a solução aqui, ó, que queremos maximizar, né? A função objetivo que queremos maximizar é essa daqui. 80x mais 60y. Então, 80x mais 60y. Vou fazer aqui em cima mesmo, pegando os pontos, que daí vou fazer aqui que daí tem espaço. Então, ó, vamos pegar a primeira aqui. Eu tenho que lembrar que é 80x mais 60y. E isso eu tenho que calcular, ó, maximização, 80x mais 60y. Aí eu substituo os pontos. Ó. Se eu substituir o primeiro, é óbvio, né, que vai dar ó, 0. 80 vezes 0 mais 60 vezes 0 é igual a 0. Aí eu substituo o segundo ponto. Tá? Então, esse daqui é o ponto P. O ponto Q vai ficar 80 vezes 4 mais 60 vezes 0.
60 vezes 0 é 0 e 80 vezes 4 dá 320. Vou apagar aqui, que senão vai atrapalhar. O terceiro ponto, que é o ponto R, vai ser o quê? 80 vezes 3 mais 60 vezes 2. 80 vezes 3, 240. 60 vezes 2, 120. 120 com 240, 360. O outro ponto S, então vai ficar 80 vezes 1,5 mais 60 vezes 3. 60 vezes 3 dá 180. 80 vezes 1,5 dá 80, 40, 120. 120 com 180 dá 400. É isso, né? Não errei, não. Deixa eu ver. Tá, 80, 40, 120. 180 dá 300. Dá 200, não, dá 300, né? É o que eu fiz errado aqui. 300. E o último, 80 vezes 0 mais 60 vezes 3. E isso, então, vai dar 180. Então, qual que é a solução ótima do nosso problema? A solução ótima do nosso problema é aquela, como eu quero maximização, então eu tenho que pegar o que deu o maior resultado, ó, que é o 360. Entendido aí? Todo mundo sumiu? Não apareceu? Cadê? Ah, o modelo está ali, a volta ali. Entenderam essa parte aqui final? Vocês estão tão quietinhos, cara. Na sala de aula é mais fácil saber se vocês estão entendendo ou não. Aqui é mais difícil. O final agora até que sim, agora o começo eu fiquei com bastante dúvida, viu? Tá, eu vou fazer outro Mas com vocês. eu vou ter que assistir a aula novamente, tudo, para ver. Aqui nós fizemos um problema inteiro aí pelo método gráfico, né? Uhum. Então, peguei o probleminha ali, o gráfico pronto, já da aula passada, e aí encontramos os pontos, que são os pontos de interseção das retas, e é esses pontos, né, o valor de x e y nesses pontos, que nós vamos utilizar para determinar, para fazer a maximização ali da função. Eu vou pegar outro problema aqui agora, um problema já do livro de vocês. Que é o probleminha lá, o 4, lá da página 57 dessa apostila que vocês estão aí usando. Então, deixa eu só minimizar aqui. Bom, então lá eu nem peguei a parte, ó, eu já peguei um exercício que ele já dá o que ele quer que maximiza e ele já dá duas restrições. Esse daqui é bem simplesinho, só para vocês entenderem a parte do cálculo. Depois, em outras aulas, aí sim eu vou dar problemas para vocês pensarem como chegar nessa equação, tá? A ideia de fazer a pesquisa operacional é justamente você ter um pensamento lógico, tentar interpretar os problemas para chegar nas equações. Por enquanto, nós estamos aprendendo só a parte matemática mesmo ali. Ó. Falar, olha, como que eu resolvo pelo método gráfico? Então, primeiro vamos aprender a resolver, depois eu passo para vocês alguns problemas no qual vocês têm que pensar para daí formular as inequações para depois resolver essa parte gráfica. Então, geralmente, depois que nós vamos ali pegar um problema para interpretar e tudo mais, vocês vão gastar uma aula para fazer um exercício. Bom, então começamos aqui. Ó. Ele já deu a função, ele quer que maximize a função 3x mais y, que está sujeito às restrições 2x mais y menor igual a 30 e x mais 4y menor igual a 40. Então, as duas restrições, menor igual, está correto. Quando ele fala menor igual, quando fala menor igual, você já tem que imaginar isso daqui. Ó. Eu vou apagar depois, mas só para vocês terem uma ideia. Quando eu formar no gráfico uma reta,
Esse símbolo menor ou igual está dizendo que a solução vai estar aqui do lado de baixo da reta, não do lado de cima. Ele não pode estar aqui. Ele tem que estar do lado de baixo da reta. É isso que ele está dizendo. Então, ó, 2x mais y é menor ou igual a 30. Então, na cabeça já tem que vir um gráfico no qual eu vou traçar uma reta e a região de solução vai estar abaixo desta linha. Bom, então nós começamos por aí. Começamos pelas restrições para se determinar, então, o gráfico. Então, primeira restrição. 2x mais y é igual a 30. Eu transformo de i na equação para equação, só para resolver. E aí eu sigo aquele padrão. Primeiro eu faço x igual a 0 e resolvo. Então, se o x for igual a 0, vamos ter lá y igual a 30. Só olhar aqui, ó, se eu substituo o x por 0, fica 2 vezes 0, que é 0, só sobra y, e y é igual a 30. Então, forma-se um par ordenado. Um par ordenado aqui, 0, 30. Aí depois nós fazemos o quê? Substituímos o y por 0. Se nós substituirmos o y por 0, então isso daqui vai implicar no quê? O y vai ser 0, então vai sobrar quem? Vai sobrar 2x igual a 30. Então o x vai ser igual a 30 sobre 2, que é 15. E aí nós temos um outro par ordenado. O par ordenado 15, 0. Então vamos começar a construir nosso gráfico. Construir nosso gráfico aqui embaixo. Bom, então, fazendo nosso gráfico. Y e x. Aí nós vamos dividir ali, né? Proporcionalmente. Ah, eu coloquei errado aqui, deixa eu voltar. Isso. Deixa eu fazer outra aqui menor. Tá, então aqui eu vou fazer o gráfico XY. Então eu vou dividir de 10 em 10 aqui. Eu tenho que deixar proporcional aqui o gráfico. Então, mais ou menos aqui, então fica lá 10, 20, 30, 40. 40 eu usar no X, né? Mas tá bom, vou fazer 40, 40. 10, 20, 30, 40.
Ok. Então, percebam que aqui eu já tenho os pontos 0,30 e o ponto 15, 0. Então, vamos traçar uma reta aqui para esse ponto. Primeiro, vamos marcar o ponto, né? O ponto ali, o ponto é o 0,30, 0 para x e 30 para y. E 15 para x e 0 para y. Então, está aqui o outro ponto, ó, entre 10 e 20. Que é o 15, é o ponto 15, 0, tá? Entre 10 e 20 ali. Aí vamos traçar uma reta. Pronto, então a primeira restrição deu essa reta. Se fosse para resolver só esta restrição aqui, então toda a região aqui abaixo do gráfico seria a solução. Tá? Então toda essa região aqui seria a solução. Só que nós temos mais uma restrição. Então nós vamos resolver ela. Então a outra restrição é x mais 4y igual a 40. Então, nós substituímos o x por 0. Se o x for igual a 0, isso implica que vai sobrar o quê? Vai sobrar 4y igual a 40. Então, y vai ser igual a 40 dividido por 4, que vai ser 10. Então, aí nós temos já um ponto aqui para a solução. Então, aqui vai ser o ponto 0, 10. Depois nós substituímos, igual nós fizemos na primeira, substituímos o y por 0. E isso vai implicar que vai sobrar o quê? X igual a 40. Porque se o y vale 0, fica 4 vezes 0 que dá 0, só sobra x igual a 40. Então temos mais um ponto aqui, que é o ponto 40, 0. Bom, agora que eu tenho esses pontos aqui, nós vamos colocar eles aqui no gráfico. Então, o ponto 0, 0, 10. Então, 0 para x e 10 para y. Esse ponto aqui, 0, 10. E o outro ponto é o ponto 40 para x e 0 para y, que vai estar aqui na frente. Ó. Aí nós vamos traçar uma reta aqui também, ligando esses dois pontos. E aí nós vamos ter o nosso gráfico aqui. Peraí, deixa eu só voltar aqui. Pronto, esse é o gráfico aí. E qual que é a região de solução? A região de solução é essa região aqui, ó. É a região delimitada pelas duas retas. Tá? Então, essa é a região de solução. Só que daí, como eu disse para vocês, a solução ela vai estar onde? Ela vai estar sobre os vértices desse polígono. Pode ver que é só duas restriçõezinhas, ficou até mais fácil para entender aqui agora. Então, a solução ou ela vai estar aqui, claro que não, que é o ponto 0, 0, né? Então, eu quero maximizar, então não vai ser 0, 0, mas eu sigo a regra que ele diz que está sobre os vértices, né, do polígono. Ou ela vai estar aqui, a solução, ou aqui, ou aqui. Então, eu tenho que identificar quem são esses pontos. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Nomear eles. Ah, eu quero chamar de PQRST. Ok, eu quero chamar de ABCD. Pode chamar. Então, se eu chamar aqui ó, de A, aqui de B, aqui de C e aqui de D, tem problema? Não. Eu só vou nomear os pontos para saber quem são eles. Então, eu sei que o ponto A é o ponto 0, 0. Eu sei que o ponto B é o ponto 0, 10.
eu sei que o ponto C eu não conheço, né, que é o ponto de interseção entre as duas retas, então eu tenho que resolver o sistema. Minha internet está travando muito ou não? Não? Ah, não, que apareceu aqui que estava com conexão fraca, né? Então tá bom. Se travar alguma coisa, tiver ruim, vocês vão me avisando para eu ter noção de como tá. Então, o ponto D é o ponto 15, né? Aqui ficou feio, mas aqui é um 10. Ó. Aqui é 10. E aqui é o 20. Então, aqui no meio, aqui, esse ponto aqui, é o ponto 15. Tá? Então, é o ponto 0 para y15. Então, é 15, 0. Beleza, então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pegar as equações, ou seja, as duas restrições que geraram esse ponto C. Então, eu pego as duas equações e resolvo elas em forma de sistema. As duas equaçõezinhas aqui, ó. 2x mais y igual a 30 e x mais 4y igual a 40. Então, tem que resolver ela aqui, ó. 2x mais 30. 2x mais y igual a 30. E o x mais 4y igual a 40. E por que eu estou resolvendo isso daqui? Estou resolvendo isso daqui porque eu não sei quem é o ponto C. Então, eu resolvo o sistema, ou seja, eu tenho que resolver as duas equações, né, em forma de sistema, que geraram esse ponto. Ou seja, o encontro das duas retas gerou esse ponto C. Por isso que eu resolvo o sistema. Se vocês observarem esse sistema aqui, não dá para resolver direto pelo método da adição. Então, ou vocês multiplicam por um número, no caso eu poderia multiplicar de cima por menos 4, ou multiplicar a de baixo por menos 2 e resolver pelo método da adição, ou eu posso isolar a incógnita em uma equação, como eu vou fazer aqui, ó. Eu posso isolar o y nessa de cima e substituir o valor na de baixo. Então, ó, o 2x passou para o outro lado negativo, então o y vale quanto? O y vale 30 menos 2x. Aí eu venho aqui na de baixo e substituo o y. Substituindo na de baixo, né, vai ficar x mais 4 vezes. Aí eu abro parênteses e substituo o y pelo valor 30 menos 2x, que é igual a 40. Então vai ficar x mais 4 vezes 30, 120. 4 vezes menos 2 dá menos 8x. Isso é igual a 40. X menos 8 dá menos 7. E o 120 vai passar negativo, então vai ficar 40 menos 120. Então, aqui. Esse aqui dá menos 7x. Aí aqui, então, vai ficar menos 80. Como os dois lados estão negativos, eu multiplico por menos 1, fica tudo positivo. Então, vai ficar x igual a 80 dividido por 7. Que não vai dar exato, vai dar 11, alguma coisinha. Posso deixar em fração por enquanto. Se quiser substituir pelo valor decimal, se for um valor decimal exato, né, com casas decimais ali finitas, deixa eu ver, 80 dividido por 7. Não, vai ser várias casas. Então deixa em fração mesmo. Senão o resultado não bate lá no final. Então vamos deixar essa fração, que é o resultado. O y vai ser igual, então, a 30 menos o 2 vezes o valor do x. Mas o x vale 80 sobre 7. Então, o y vai ser igual a 30 menos... Aí, 2 vezes 80 dá 160 sobre 7. Tira o mínimo múltiplo comum, que é 7, né? Mínimo de 1 e 7 é 7. 7 dividido por 1, 7 vezes 30 dá 210. 7 dividido por 7 dá 1 vezes 160, que dá o próprio 160. Então, y vai ser igual 210 menos 160, dá 40, 50, vai dar 50 sobre 7. Tá, então, o par ordenado ali que representa o ponto C. Então, o ponto C é
80 sobre 7 e 50 sobre 7. Quando dá um número quebrado, assim, mas com casas decimais finitas, aí vocês podem já utilizar o número decimal, fica até melhor. Por exemplo, eu tenho lá 3 dividido por 2, dá 1,5, então usa 1,5 que é melhor. Mas nesse caso aqui, dá várias casas após a vírgula, então use a fração. Se tiver que arredondar, arredonde só depois, na hora que estiver fazendo o cálculo de maximização. Bom, então agora que nós temos os pontos, nós temos que encontrar qual que é a melhor solução. Então, a melhor solução é isso aqui, ó. Tem que lembrar que a função objetiva é 3x mais y. Então, eu tenho que substituir ponto a ponto. Então, é 3x mais y. Essa é a função objetiva. Então, no ponto A, eu sei que isso daqui vai dar 3 vezes 0 mais 0. Ou seja, nem preciso resolver. Eu estou resolvendo porque é os primeiros exercícios, mas depois eu já sei que dá 0, eu nem preciso fazer o ponto 0, 0. O ponto B vai ser 3 vezes o 0, né, no ponto B, ó, 3 vezes 0, mais 10. Isso dá 10. No ponto C, então vai ficar 3 vezes 80 sobre 7, mais 50 sobre 7. 80 vezes 3 dá 240. 240 sobre 7 mais 50 sobre 7, então dá 290 sobre 7. E 290 sobre 7, deixa eu fazer aqui, vai dar 40 e pouco. Vai dar 41,4. E o ponto D vai ser 3 vezes 15 mais 0. 3 vezes 15 dá quanto? Dá 45. Então, qual que é a melhor solução? Já que é maximização, eu quero pegar o que deu o resultado maior. Então, o maior resultado, o que deu o maior resultado foi o ponto D, 45. Então, aqui está a nossa solução ótima. Quem é a solução ótima? Então, quando vocês forem responder, vocês têm que destacar, né? Marcar o ponto que dá a solução ótima de maximização é o ponto D. Então, aqui está a solução ótima. Entendido? Jaque? Tô olhando pro seu rostinho, Jaque. Entendeu aí o negócio? Mais ou menos, Jaque. Eita, lasqueira. Val, entendeu? Tá bom. Cadê o resto da galera? Deixa eu ver aqui. Rayane só desaparece. O resto tudo fica todo mundo desligado. Ninguém fez o cabelo hoje, tá todo mundo de pijama. Roupa rasgada, né? Aquela roupa furadinha para ficar em casa. Sem maquiagem. Jogado na cama ou no sofá. Aí a galera fica numa boa, não tá nem aí. Tempo de chuva, Alguma né, pergunta? professor? Ó, o Aurélio tá aí. Pergunta. Eu consegui responder você aquela hora, Aurélio? Conseguiu sim. Entendi, professor. Então, pessoal, participem, tá? Fiquem à vontade para participar das aulas. Pode perguntar, pode questionar, pode pedir para fazer de novo, parar, voltar, quantas vezes for necessário aí, porque o importante é vocês aprenderem. Eu não estou nem aí quanto tempo a gente vai gastar para aprender. O importante é aprender o básico, tá? Todo mundo, fazer um negócio para todo mundo passar numa boa, sem preocupação. Façam uma disciplina para aprender. Pelo menos a última disciplina comigo, façam para aprender, não façam para pensar em nota, não. Aprendam o necessário aí, o mínimo, para falar assim, o que é pesquisa operacional? Porque a gente também, nem eu também não sou da área, específico da área. O que eu estudei foi um pouco do livro para poder passar para vocês. Então, o que eu aprendi, o pouco que eu aprendi,
eu quero tentar ajudar vocês a entender aí